Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou Jaque, professora de Geografia. Hoje EJA nível 1. Então vamos lá. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as bacias hidrográficas. Na verdade, nós já estamos, algumas aulas falando da questão das águas no mundo, da sua distribuição. Nós já falamos sobre outros assuntos, falamos sobre os lagos, falamos sobre as águas que se encontram congeladas nas geleiras, falamos sobre os mares. Então, hoje é mais um pedaço desse conteúdo, mais um capítulo desse conteúdo, certo? Então, nós vamos dar continuidade. Na próxima aula, a gente também vai continuar com esse assunto, porque ele é bem extenso, certo? Então, vamos lá. Então, hoje, bacias hidrográficas. Bom, antes da gente começar o nosso assunto sobre as bacias, vamos lembrar um pouquinho o que a gente aprendeu na última aula? Então, a gente falou dos lagos, né? E a gente falou o seguinte, que os lagos são porções da Terra, da crosta terrestre, que são depressões, são locais muito profundos. E nesses locais a gente vai ter acúmulo de água, né? Justamente por serem tão profundos. E esses lagos, eles são abastecidos por outros rios, pela água da chuva ou pela água de lençóis subterrâneos. Então nós falamos dessa criação desses lagos e que também são porções de água doce no nosso planeta. O Brasil não é um país com uma grande quantidade de lagos quando a gente compara ele com outros países do mundo. Por exemplo, o Canadá tem muitos lagos, né? Principalmente no norte do país. Nosso maior lago é a Lagoa dos Patos, no sul do país, mas a gente tem alguns pequenos lagos. Mas a gente tem uma circunstância que chama a nossa atenção no Brasil, que são os lagos artificiais. E aqui eu coloquei uma imagem para a gente olhar, olha, aqui até a construção de uma barragem, né? Os lagos artificiais, eles são construídos a partir de barragens construídas pelo homem. E muitas vezes essas barragens, elas podem ser usadas para irrigação, né? Para retirada de água, por exemplo, uma mineração, né? Para o beneficiamento de minério. Mas o que a gente mais tem costume de ver são lagos artificiais construídos com o intuito de geração de energia elétrica, nas hidroelétricas. E, geralmente são grandes lagos artificiais, né? Muitas áreas cobertas por esses reservatórios de água, certo? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês e ainda falei na última aula, né? Que aqui perto de nós mesmo, em Araxá, a gente tem lagos artificiais com cunho de geração de energia, como, por exemplo, o lago, né, da cidade de Rifânia, da usina de Jaguara, certo? Então, nós tivemos esse assunto, nós trabalhamos esse assunto na última aula, né? Então, lembre-se que os lagos, eles se encontram em grandes cavidades da Terra, em grandes depressões, e que eles têm águas doces, certo? Bom, mas vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. A gente também falou nas geleiras, que são grandes porções de águas congeladas, de água doce congelada nos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul. Bom, gente, mas vamos então agora para as bacias hidrográficas, que é o nosso tema de hoje. Primeiro eu gostaria que vocês observassem essa imagem comigo. Aqui eu trouxe a imagem de uma bacia hidrográfica, certo? Então, olha só, gente, aqui eu tenho o rio principal, então olha só como ele é maior, ele está mais marcado aqui nessa imagem. Então, eu tenho o rio principal, eu tenho os afluentes desse rio principal, e aqui, olha, tá vendo? São esses rios, esses cursos d'água, que são menores que o rio principal. Então, olha só, hierarquia, né? Primeiro, a gente tem um rio de grandes proporções, geralmente um pouco mais caudaloso. Um rio caudaloso, gente, é um rio com grande volume de água. Geralmente são rios mais profundos, que têm uma grande quantidade de água, tá? E depois a gente tem os afluentes, que são rios menores, de menor volume de água, que vão desaguar nesse rio principal. E a gente ainda tem os subafluentes, que geralmente são aqueles cursos d'água bem pequenos, né? Com menor quantidade de água. Então, a gente tem o subafluente, que deságua no afluente, né? E esse afluente deságua no rio principal, tá? Então, olha só, rio principal, afluente e subafluente, certo? E o território banhado por essa bacia. Então, a bacia hidrográfica é esse conjunto. A gente tem o rio principal,
o afluente, o subafluente e o território banhado por esses rios, certo? Então, por exemplo, aqui na cidade de Araxá, né, todos os territórios, enfim, pertencem a uma bacia. A bacia a qual Araxá pertence, então a gente vai ter um rio, e a gente tem um rio ali, onde hoje é a avenida o São Borges, ali é João Paulo II, a gente tem um curso d'água ali, e ali ele vai receber os afluentes, certo? E todo o território, então a cidade, o município que é banhado por esses afluentes e por esse rio principal, também fazem parte da bacia hidrográfica. Então, guarda esse conceito. Bacia hidrográfica é o conjunto do rio principal, seus afluentes, subafluentes e o território drenado ou banhado por eles, certo? Então é isso. Então a gente sempre tem esse desenho aqui para exemplificar a bacia hidrográfica. E aqui eu trouxe para a gente as principais bacias hidrográficas do Brasil. Essas são as grandes bacias hidrográficas do nosso país. Elas são subdivididas aqui entre elas, né, no interior delas, com bacias menores, com que a gente chama de subbacias, mas essas são as nossas grandes bacias do território brasileiro, tá? Então, olha só, a gente vai ter a grande bacia amazônica. A bacia amazônica, gente, é a maior bacia hidrográfica do mundo, até porque ela tem o maior rio do mundo, né? Que é o Rio Amazonas. Então, geralmente, elas são meio que proporcionais, assim. Então, como ela tem o maior rio do mundo, ela também é uma grande bacia. Depois nós temos aqui a bacia do Tocantins-Araguaia, então a gente tem o rio Tocantins e o rio Araguaia aqui nessa bacia. Nós temos a bacia do Paraguai, parte dela vem aqui para os territórios dos nossos países vizinhos. Essas bacias nem todas terminam no território brasileiro, tá? Algumas delas elas vão extrapolar aqui para os nossos países vizinhos, certo? Porque a bacia hidrográfica ela é dividida por um fator físico, e não pelo limite dos países ou pelo limite dos estados, mas sim pelo que a gente chama de divisores de água, que seriam locais de topografia mais elevada, como as serras. Geralmente as serras, elas funcionam como um divisor de bacia hidrográfica. Aí de um lado nós vamos ter uma bacia e do outro lado da serra nós vamos ter outra bacia. Bom, só um minutinho aqui, gente, que eu passei. Aqui a gente tem a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai, a bacia do Atlântico Sul, do Atlântico Sudeste, do Atlântico Leste, do Atlântico Nordeste Oriental e do Atlântico Nordeste Ocidental. Essas aqui são bacias um pouco menores, então os rios já vão direto para o litoral, já desaguam direto no Oceano Atlântico aqui, né? Mas a gente tem uma bacia muito importante aqui, que é a bacia do São Francisco, de um rio que nasce aqui bem pertinho de nós, né? Então, essas são as principais bacias hidrográficas do território brasileiro, certo? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre cada uma delas, certo? Bom, e a primeira aqui é a bacia amazônica. Gente, aqui eu trouxe o rio e alguns dos seus afluentes nesse mapa. E por aqui a gente já consegue imaginar e observar a quantidade de afluente que tem essa bacia. E não estão todos no mapa, né? Porque tem rios aqui de menor escala, subafluentes que são de menor volume de água. Então, eles nem estão contemplados aqui nesse mapa. Então, por aqui a gente vê a quantidade de recurso hídrico, a quantidade de curso d'água que tem essa bacia. Aqui a gente tem o rio Amazonas, ó, que é o rio principal, tá? Que é o nosso rio principal. Então, olha só, ela ocupa 45% do território brasileiro. Então, como eu já tinha dito, ela é a maior das nossas bacias, né, do Brasil. Ela ultrapassa os limites do país. Então, se a gente for ver aqui, olha, o Brasil está terminando nessa linhazinha aqui, né, no limite, nessa linha preta, olha. Aqui vem, né, a nossa fronteira, olha, tá? Aqui tudo é a nossa fronteira. Aqui, essa área já não é mais Brasil. A gente tem o Equador, a gente tem o Peru, né? A gente vai ter aqui a Bolívia, a Colômbia. Então, a gente vê que ela vai se prolongar pelos nossos países vizinhos, pelo território dos nossos países vizinhos. O próprio rio Amazonas, ele não nasce no Brasil, ele nasce no Peru. Então, isso já nos prova, né, que a bacia amazônica, ela passa aí por diversos países, né? Ela tem aí suas áreas em outros países, além do Brasil. Embora a maior parte dela esteja em território brasileiro, como a gente pode ver aqui no mapa, essa região toda aqui, tá? Bom, maior bacia hidrográfica do mundo, como eu já falei, porque
é do maior rio do mundo, e utilizada para navegação e para geração de energia elétrica. É bacana, gente, porque a bacia amazônica, ela é muito plana, coisa que a gente não vai encontrar aqui na região centro-sul. Mas por quê? Porque o relevo dessa região é um relevo muito baixo, um relevo muito plano. A gente até já tinha conversado sobre isso em aulas anteriores. Então, pelo fato da gente ter um território muito aplanado aqui na bacia amazônica, a gente vai ter rios de planície. E os rios de planície, eles favorecem a navegação. Rios com muitas cachoeiras, que são rios de planaltos, com corredeiras, né, onde a gente vai ter um relevo mais acidentado, torna muito mais difícil ou até inviável a navegação. A não ser que você faça obras, né, de engenharia, para fazer as eclusas, que são literalmente elevadores de água, né, e a gente conseguir, né, nivelar esse rio numa altitude mais alta, ele ficar mais profundo, para que os navios, os barcos possam passar. Mas aqui no caso da Amazônia, a gente não precisa disso, porque os rios já são planos. E outra questão, como é uma região que chove muito, que eu tenho um grande volume de água no sistema, eu vou ter rios com grande volume de água, que é o que a gente chama de caudalosos. Esses rios caudalosos e com grande volume de água, eles são mais profundos e por isso eles permitem que os barcos transitem com mais facilidade. Então, inclusive, é um meio de transporte muito usual aqui na região norte do país, as embarcações, que são feitas através das hidrovias. As hidrovias são verdadeiros corredores, são verdadeiras vias marítimas, né? Então, é muito importante que isso seja feito aqui nessa região, certo? E, gente, outra coisa é a geração de energia hidrelétrica. Apesar de rios de planalto serem comumente mais usados para geração de energia, e depois a gente vai falar sobre isso, aqui na bacia amazônica também é possível ser usado esses rios mais planos para geração de energia. E acontece muito, e a gente tem grandes usinas hidroelétricas construídas aqui, né? Pois por quê? Porque são rios com grande volume de água. E esse grande volume de água vai movimentar as turbinas para que essas turbinas sejam movidas, tá? Elas vão movimentar essas turbinas, certinho? Então, o peso da água é que vai fazer as turbinas se movimentarem. Então, mesmo eles não sendo rios encachoeirados e de planaltos, para a gente ter aquelas corredeiras, esse volume de água favorece o funcionamento dessas usinas. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente da navegação no Rio Amazonas. Esse tipo de embarcação é muito utilizado, certo? Bom, e agora eu venho aqui com a bacia do Paraná. A bacia do Paraná, ao contrário do que eu falei da bacia amazônica, ela já é uma bacia e um relevo mais acidentado, ela já é uma bacia de planalto, porque no nosso país predominam os planaltos. Então, vocês vão ver que ao longo do tempo, quando eu for explicando sobre as bacias, eu vou falar diversas vezes para vocês sobre bacias com rios encachoeirados, bacias de planaltos, tá? Mas por quê? Aqui é um caso, tá bom? Porque o nosso território predomina esse tipo de relevo. E essa bacia também, ela ultrapassa os limites do território nacional. Basta a gente olhar para o mapa que a gente vai ver isso. Olha só, o limite brasileiro, ele tá bem aqui, né? Aqui a gente vai ter o Uruguai, aqui o Uruguai, aqui a Argentina, tá vendo? Aqui o Paraguai. Então, isso nos prova que, olha só, essa bacia, ela vai ocupar toda essa região, né? Então, ela é uma bacia que ultrapassa os limites brasileiros. E olha só, meninos, a gente apresenta grande potencial hidroelétrico por ser uma bacia de planalto. Quanto mais cachoeira, quanto mais corredeira, essa água vai ter mais força e isso vai facilitar a geração de energia. Mas lembrando que a gente viu que o grande volume de água, como a da Amazônia, também possibilita isso. A gente vai ter a presença de hidrovias, mas aqui, gente, com a construção de eclusa, tá? Como é um relevo acidentado, fica mais difícil a gente colocar o barco em qualquer situação de um relevo muito encachoeirado. Então, nós vamos ter a construção de eclusas aqui, que são esses elevadores de água. E a gente vai ter como os rios principais o Tietê, o Paranapanema e o Rio Iguaçu. Aqui a gente tem o Rio Iguaçu, aqui a gente tem o Rio Paranapanema e aqui a gente tem o Rio Tietê, certo? E a gente ainda tem uma hidrovia aqui que é chamada de hidrovia do Mercosul, porque Mercosul é o bloco econômico ao qual, né,
O Brasil faz parte, o Paraguai também, o Uruguai, a Argentina. Então, ela serve para escoar mercadoria, né, do comércio feito aí, né, proveniente do comércio feito entre esses países que formam o bloco. Aqui eu trouxe uma imagem dessa hidrovia, certo? Da hidrovia Tietê-Paraná. Aqui a gente vê algumas obras de engenharia. Aqui a gente já vai ter, então, a presença dessas eclusas, que eu falei para vocês, que são literalmente esses elevadores de água, né, que regulam a quantidade de água do rio. Aqui uma imagem belíssima, agora natural, das Cataratas do Iguaçu, que também fazem parte dessa bacia no Rio Iguaçu. E aqui a gente nota o quanto esse relevo ele é acidentado, o quanto esse relevo é encachoeirado. Aqui do ladinho a gente vai ter a usina hidroelétrica, né? A maior usina hidroelétrica do Brasil, que é a usina de Itaipu, que é uma das maiores do mundo também, e que é responsável por uma grande quantidade de geração de energia. Então, tudo nessa bacia. Estão vendo a importância da bacia hidrográfica do Paraná? É uma bacia bem importante. Bom, pessoal, a gente vai continuar esse assunto já na nossa próxima aula, então não percam, tá? A continuação dessas aulas. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo e bons estudos!